eu vou fazer o estudo do livro Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 13, que fala sobre filhos. Nasce a criança, trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe implicarão a nova chapa cerebral, as imagens que, em muitas ocasiões, lhe influenciarão a existência inteira. Indiscutivelmente, a instrução espera-lhe o espírito em nova fase, enriquecendo-lhe o caminho, nesse ou naquele mister. Contudo, importa reconhecer que a palavra escrita, em confronto com a palavra falada ou com o exemplo direto, revela poderes de repercussão menos vivos, mormente quando torturada entre os preconceitos da forma gramatical. É que a voz e a ação prática jazem impregnadas do magnetismo indutivo que se desprende da reflexão imediata, operando significativas transformações para o bem ou para o mal, segundo a natureza que lhes personaliza as manifestações. As crianças, confiadas na terra ao nosso zelo, são portadoras de aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura orgânica. A feição de câmera fotográfica devidamente habilitada e recolhe impressões. A objetiva que a máquina dessa espécie é constituída por um sistema de lentes apropriadas, capazes de colher imagens corretas sobre recursos sensíveis. É representada na mente infantil por um espelho renovado em que se conjugam visões e observação, atenção e meditação por lentes da alma, observando os reflexos das mentes que a rodeiam e fixando-os em si própria, como elementos básicos de conduta. Os pequeninos acham-se, deste modo, à mercê dos moldes espirituais, dos que lhes tecem o berço ou que lhes asseguram a escola, assim como a argila frágil e viva ante as ideias do oleiro. Não podemos, pois, esquecer na terra que nossos filhos, embora carregam consigo a sedimentação das experiências passadas, em estágios anteriores na gleba fisiológica, são companheiros que nos retomam transitoriamente o convívio, quase sempre para se reajustarem conosco aos impositivos da lei divina, necessitados quanto nós mesmos de provas e ensinamentos que tangem o trabalho da regeneração desejada. Excetuados aqueles que transcendem os nossos marcos evolutivos, a fase da missão particular de que se investem na renovação do ambiente comum, todos eles nos sofrem os reflexos, assimilando impressões
entranhadamente perduráveis que às vezes lhe acompanham os passos desde a meninice até a morte do corpo denso. Tratá-los a conta de enfeites do coração será induzi-los a funestos enganos, porquanto, em se tornando ineficientes para a luta redentora, quando se lhes desenvolve o veículo orgânico, facilmente se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia, gravitando para a influência do pretérito que mais deveríamos evitar e temer. É assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo e arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhes noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-as desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações, sem, contudo, furtar-lhes o clima de otimismo e esperança. Acolhendo-a com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é urna preciosa de a incorporar-nos os reflexos, troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver na função de herdeiros das nossas próprias obras. Então, quando a gente pensa, né, na criança como um ser espiritual pronto, né, para imprimir na sua placa as noções que lhes é ofertada, que lhes é dada, a gente primeiro tem que pensar, né, na educação lá na primeira infância da criança. A primeira infância, ela data desde a concepção até os 6, 7 anos aproximadamente. Não é uma data fechada. E qual é a importância, né, da educação na infância para o espírito? Bom, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, fala assim, abre aspas, os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da existência e dos que devem fazê-los progredir. Então, a criança, quando, né, o espírito, quando ele reencarna, quando ele vem ou para progredir, né, para aperfeiçoar ou para melhorar. Sempre. Ele nunca vai estagnar e tampouco vai regredir. E aí ele já vem com uma carga, né, de sabedoria de outras experiências que ele teve. E cabe a nós moldá-los, aperfeiçoá-los e não tirando, né, a delicadeza da infância, ensiná-los algo a mais para que ele possa progredir. Eu falo, né, de um lugar que me foi dado como educadora, tem 25 anos que eu sou educadora e mãe há 19, eu falo de um laboratório. Eu vivo todos os anos, né, pertinho das crianças e eu tenho a oportunidade de vê-las progredir, crescer, melhorar e cada qual
com o seu jeito, com a sua bagagem, com os ensinamentos da sua família. E o que eu tenho a dizer sobre isso? A primeira infância, ela é o período da vida que servirá de base para ela, para todas as aprendizagens, né, que ela vai receber ao longo da vida dela. Então, na primeira infância, né, quando a criança ainda tem até 6 anos de vida, é ali que ela vai se formar enquanto pessoa, enquanto espírito, é ali que ela vai receber, né, os ensinamentos que vão permear por toda a existência dela. Então, o ambiente de ensino, né, ele tem que ser um ambiente enriquecido de afeto, de moral, de ética, de justiça, de fraternidade. Ele tem que ser um ambiente fértil que alimente o corpo e a alma. E aí sim, a gente oferecendo tudo isso aos nossos filhos, a gente vai estar dando a eles oportunidade de crescer enquanto espírito, enquanto pessoa, de evoluir, de estar sempre buscando, né, um melhoramento, um aperfeiçoamento. Certa vez, quando eu estava fazendo dos meus estudos, eu li, né, num livro de neurociências e educação na primeira infância. E o livro falava mais ou menos assim. Ele falava que a qualidade da vida de uma criança, entre o nascimento dela e os 6 anos aproximadamente, esses ensinamentos, né, essa qualidade de vida, ela vem determinar muito da vida adulta da criança. E também determina toda e qualquer contribuição que essa criança vai proporcionar à sociedade. Então, olha a carga de responsabilidade de tudo isso. Além do que é ofertado na infância para a criança afetar a vida dela, automaticamente vai afetar a vida de todo mundo com quem ela cruzar, de toda a sociedade com quem tiver, né, a oportunidade de viver com essa criança. Então, é muito importante que desde que a mulher, né, desde a concepção da criança, a gente dê a ela um terreno fértil de amor, de carinho, de afeto, porque é por aí, né, que ela vai permear, que ela vai crescer, que ela vai florescer e dar bons frutos. Eu, como educadora, né, e como mãe, eu costumo dizer que existe uma linha muito tênue entre o aprendizado cognitivo e o aprendizado socioemocional, entre a evolução do ser humano enquanto pessoa e entre a evolução, né, do espírito. Por quê? A evolução da pessoa está correlacionada à evolução do espírito dela. Assim como o aprendizado cognitivo está correlacionado ao aprendizado emocional. Então, são linhas tênues, né? São coisas que caminham juntas. Há de se, né, oferecer aos nossos filhos muito amor, muito exemplo, porque não adianta a gente falar, né, como eles devem agir e agir de uma maneira diferente. Eu, enquanto educadora, estou cansada de ver isso acontecer, né? Ver pais dando os ensinamentos aos filhos de uma maneira muito rigorosa, muito interessante e agirem em contrapartida numa linha diferente desse ensinamento. E aí, infelizmente, né, a criança, ela primeiro copia o exemplo do adulto e depois ela escuta o que ele tem a dizer, o que ele tem a oferecer, né? Então, educar os nossos filhos é ensiná-los a ouvir, é falar sim, é oferecer-lhes toda a bagagem
que eles precisam, mas mais do que isso, é a gente ter uma conduta condizente ao nosso diálogo, não é isso? E aí, é claro, né, que não existe fórmula secreta para criar bem um filho, para fazer com que esse espírito que nos foi confiado floresça e progrida e aperfeiçoe e melhore. Não existe fórmula. Por que não existe fórmula na minha concepção? Porque nenhum espírito, né, nenhuma criança, nenhum filho, ele vem zerado de história e de bagagem. A gente recebe no nosso lar, né, crianças que já trazem consigo alguma história, alguma bagagem. Então, muitas vezes a gente aplica uma mesma técnica, um mesmo ensinamento para um filho, e quando a gente faz isso com outro, o resultado é completamente diferente, né? Então, cada ser humano, cada criança, cada filho, ele é único, e cada qual precisa de um ensinamento de um jeito. E como a gente saber o que fazer? Não tem como saber. A gente tem que errar, tentando acertar. A gente tem que agir tentando acertar todo o tempo. E se em algum momento a gente não acertar e a gente cometer algum erro, é natural, né? É normal, é aceitável. Eu, certa vez, ouvi uma coordenadora de uma escola que eu trabalhava falando comigo. Eu estava nesse momento elogiando o filho dela. O meu filho ainda estava muito pequenininho. E eu elogiei o filho dela e pedi a ela, me conta qual o segredo, né, para se chegar a um resultado de sucesso, de criar um filho com seus preceitos éticos, morais, com a fraternidade, com o afeto que ele esboça né, e mostra ter a todo momento. E ela me disse, Dani, não tem fórmula, mas eu sigo o que a minha sogra me disse há anos atrás, que educação é você colocar limite, é você educar, mostrar e você oferecer a ele noções do que é certo e do que é errado. E a minha sogra, né, na sua simplicidade, que era uma mulher não estudada e muito simples, ela me explicou da seguinte maneira: você vai traçar um limite para ele, para você. O que você quer que seja o limite do seu filho? E aí você vai apertar esse limite e aplicá-lo ao seu filho. Por que não aplicar o limite propriamente dito, e sim ele mais estreito, mais apertado? Porque a tendência do ser humano, da criança, do jovem, né, do adulto, é transcender as regras, é ir além, é ultrapassar os limites. Então, quando você cria um limite, você aplica ele de uma maneira mais reduzida ao seu filho, ele vai sair do limite que você aplicou. Mas aí ele ainda vai estar dentro do limite que você tem como aceitável. Então é isso. Os nossos filhos vão, às vezes, sair do caminho que nós traçamos para ele, mas eles vão ainda seguir num caminho do bem, se a gente der a eles a base, né, do ensinamento, da ética, da moral, da fraternidade e de todos os ensinamentos que a gente julga importante. E é caminhando que se encontra o caminho, né? A gente não pode traçar um caminho fixo para os nossos filhos e querer que eles ficam dentro daquele caminho. Eles precisam sair, encontrar outros, errar o caminho, andar, buscar, né? E assim ele vai crescendo, progredindo. Certa vez eu li também, né, uma fala de Santo Agostinho. Segundo Santo Agostinho, desde pequenininha, a criança, ela se manifesta, na criança, né, se manifesta tanto os instintos bons quanto os maus, que traz, né, das suas existências anteriores. E cabe nós, pais, estudá-los e aplicar a eles ensinamentos para moldar
essas manifestações e esses instintos. Então é o que eu disse anteriormente. Às vezes o ensinamento, a maneira que eu vou conduzir a educação de um filho não é suficiente ou tão eficaz com o outro filho. Por quê? Porque cada criança, desde pequenininha, né, segundo Santo Agostinho, traz as suas manifestações e os seus instintos próprios. E aí, é por isso que não existe fórmula mágica para se educar um filho. É exatamente por isso. Porque nenhum filho é igual ao outro, cada qual tem a sua particularidade. O que funciona para um nem sempre funciona para outro, e assim fica, claro, um pouquinho mais complicado, mas possível educar. Não é impossível. É difícil? Sim, é uma tarefa árdua, diária, é, é, é insistência, é falar a mesma coisa diversas vezes. E quando eu digo educar, né, a gente educa filho, sobrinho, aluno, vizinho. O nosso exemplo, ele serve de, né, a nossa conduta, ela serve de exemplo para todo mundo que nos cerca. Então, um filho aprende com a mãe, uma mãe aprende com o filho, um tio aprende com o sobrinho. Então, a gente tem que ser exemplo na vida de todo mundo, porque em um momento ou outro a gente vai estar se espelhando e usando como exemplo um ao outro. Eu costumo dizer também para os pais que me procuram, que o amor em excesso ele pode trazer malefício. E a gente tem visto isso muito na sociedade de hoje, né? Os pais têm se ausentado muitas vezes por questões, né, de trabalho ou outras quaisquer, e aí eles ficam exagerando, né, na forma de amar. E amar também traz malefícios. Quando você ama demais, você prende demais, você tenta proteger demais, é perigoso. O filho ele tem que ter liberdade de andar, de caminhar, de errar, né? Já dizia Chico César, né, que caminho se conhece andando. Então, de vez em quando é bom se perder, porque quando a gente se perde por aí, a gente tem que buscar novos caminhos e aí a gente vai estar aprendendo mais e mais. Eu acho que é isso, né? Educar é uma tarefa diária. Educar os filhos é um bem, né, que nos foi confiado e a gente não pode abrir mão dele. A gente tem que correr atrás com todas as dificuldades, com todas as incertezas, a gente tem que buscar o melhor, moldar o espírito, fazer com que eles aperfeiçoem, evoluam, progridam, para que eles sempre se mantenham, né, no caminho do bem. E educar é mais do que falar, do que ensinar, é dar exemplo, é estar junto, né? É ensinar para os nossos filhos como lidar com a sociedade, como agir com o outro, não é isso? Então eu vou terminar, né, a minha fala citando novamente um pedacinho do texto que eu li, que eu achei muito interessante, que é esse texto que nós estamos estudando. Abre aspas. Acolhendo-a, ou seja, acolhendo os filhos, né? Com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é uma urna preciosa. Então é isso. Os nossos filhos são urnas preciosas e cabe nós preencher essa urna com todo o amor, com todo o afeto, com toda a moral, com toda a ética, com toda a fraternidade, com todo o alimento que a gente tiver para o corpo físico e espiritual, e assim com certeza a gente vai obter sucesso, né? No crescimento deles enquanto pessoa, enquanto espírito e enquanto membros
para uma sociedade melhor, mais igualitária, mais feliz, não é isso? Nós temos que ensinar as nossas crianças a lidar com o diferente, com o novo, a ser tolerante, a respeitar o próximo com a sua diferença, com a sua diversidade. A gente precisa de um mundo, né, que aceite, que aceite um ao outro, e os nossos filhos, eles são futuros, o futuro do nosso mundo, do nosso país, e se a gente ensiná-los a amar o próximo como sem distinção, sem separação, é assim que eu acho que é essa a fórmula mágica para educar um filho, é o amor. O amor, ele é capaz de vencer qualquer barreira, qualquer preconceito, e ele é o maior dos ensinamentos que a gente pode dar aos nossos filhos, com certeza. O amor. É isso. Finalizo com essa palavra. Amor.